Olá! Aqui estamos com mais um inédito programa de treinamento em manutenção automotiva que vai trazer muita novidade para você. O novo Ford Ka. Concebido no Centro de Desenvolvimento da montadora em Camaçari, na Bahia, o novo Ka herdou do antigo o nome, a ousadia e a agilidade. Montado sobre a plataforma do novo Fiesta, traz avançados recursos eletrônicos de conforto, conectividade, segurança e bom desempenho. O motor que equipa o Ford Ka é um 3 cilindros 1.0 com duplo comando de válvulas variável e alimentação flexível derivado do EcoBoost. Esse novo motor é considerado o mais potente do país para a categoria com 85 cavalos, quando abastecido a álcool. Desenvolvendo 10,7 kgfm de torque a 4.500 RPM, também se abastecido com álcool, ganha rotação com facilidade. O resultado desse conjunto é um carro seguro, fácil de conduzir com suspensão ajustada para privilegiar o conforto. Aqui, nesse primeiro DVD, você assistirá à desmontagem do painel de instrumentos e aos testes mais importantes que realizamos na injeção, no alternador e no motor de partida. Vamos lá? Desmontagem completa do painel. Desligue o terminal negativo da bateria. Para mais conforto durante a desmontagem do painel, fica a critério do profissional a remoção dos bancos dianteiros. Gire o volante para qualquer dos lados. Retire o parafuso de um dos lados, localizado embaixo do volante com chave Torx T20. Gire o volante para o lado contrário e retire o outro parafuso. Movimente o volante para remover a guarnição do IMF. Utilize a espátula plástica e desloque um lado da guarnição superior. Movimente novamente o volante. Desloque o outro lado da guarnição superior. Acerte o volante e remova a guarnição superior puxando-a para trás. Gire o volante 90 graus. Introduza e pressione para cima uma ferramenta no furo atrás do volante para destravar um dos lados da bolsa do airbag do lado do motorista. Gire agora o volante 180 graus. Introduza a ferramenta novamente e destrave o outro lado da bolsa. Desloque a bolsa do airbag. Solte os terminais de acionamento da buzina. Remova o conector do airbag. Alinhe o volante. Com chave de fenda, destrave e retire o conector do clock spring. Com um cabo de força, extensão curta e soquete Torx T50, retire o torque do parafuso que fixa o volante. Em seguida, utilize catraca.
Sem retirar totalmente o parafuso, puxe o volante para trás. Retire o parafuso. Remova o volante. Retire o parafuso inferior da guarnição do IMF. Remova a guarnição inferior. Destrave o conector do clock spring com chave de fenda e desloque-o. Abra as travas plásticas do clock spring e remova-o. Com chave tipo canhão 8 mm, desloque a abraçadeira do IMF. Abra a trava plástica lateral e desloque o IMF. Retire os seus conectores. Remova o IMF. Retire os parafusos que fixam o quadro de instrumentos com chave tipo canhão 7 mm. Com a espátula plástica, desloque a parte superior do quadro de instrumentos. Em seguida, desloque-o manualmente. Remova o seu conector. Manualmente, solte a guarnição inferior esquerda do painel e desloque-a. Retire o conector do interruptor geral das luzes. Remova a guarnição. Desloque a borracha da porta dianteira esquerda. Remova a guarnição plástica da coluna superior esquerda. Remova o acabamento plástico lateral esquerdo do painel. Com chave de fenda, solte a trava da alavanca de abertura do capô e desloque-a. Retire os parafusos do conector de diagnósticos. Abra a tampa do porta-objeto superior do painel. Retire o acabamento de borracha. Retire o parafuso de fixação do porta-objetos com chave Torx T20. Com a espátula mais fina, desloque o porta-objetos. Puxe para trás para deslocá-lo. Remova o seu conector. Solte o parafuso de fixação do comando de áudio e demais componentes.
Puxe para trás e desloque-o. Solte o cabo da antena e demais conectores. Remova o comando de áudio. Retire o suporte de isopor localizado embaixo do comando de áudio. Puxe e desloque a guarnição superior do console. Solte o conector da tomada 12 volts. Remova a guarnição. Retire os parafusos do comando do ar-condicionado e ventilação interna e desloque-o. Solte os seus conectores. Remova o comando do ar. Solte o parafuso do acabamento plástico inferior do console do lado direito. Puxe e remova o acabamento plástico. Abra o porta-luvas. Pressione suas travas e abra-o totalmente. Com chave de fenda, solte suas travas plásticas inferiores. Remova o porta-luvas. Retire o conector do airbag do lado do passageiro. Utilize cabo de força, extensão longa e soquete 10 mm e retire o torque dos parafusos de fixação da bolsa do airbag. Termine a retirada dos parafusos com catraca. Desloque a borracha da porta dianteira direita. Remova a guarnição plástica da coluna superior direita. Solte o parafuso do acabamento inferior do lado esquerdo do console. Retire os parafusos traseiros de fixação do console.
Retire os parafusos dianteiros de fixação do console. Remova o console. Retire o acabamento lateral direito do painel. Retire os parafusos laterais de fixação do lado direito do painel com chave Torx T20. Retire o parafuso de fixação do painel localizado embaixo do porta-luvas. Observação: existe um parafuso por trás do porta-luvas que, além do difícil acesso, só pode ser retirado com chave 7 mm, pois está fixado no sentido contrário dos demais e com um grau de dificuldade maior para sua remoção. Retire os parafusos centrais inferiores de fixação do painel. Remova os parafusos superiores. Retire os parafusos dos difusores de ar dianteiros centrais. Remova os parafusos localizados por trás dos difusores. Retire o parafuso de fixação do painel localizado atrás do quadro de instrumentos. Solte os parafusos laterais de fixação do painel do lado esquerdo. Retire o parafuso de fixação inferior do painel do lado esquerdo. Observação: antes de remover totalmente o painel, solte o cabo da antena do sistema de áudio, que está preso em algumas presilhas por trás do painel. Finalmente, remova totalmente o painel. Instalação do painel. Instale o painel fazendo o procedimento contrário ao da desmontagem. Atuador do comando variável das válvulas de admissão. Alimentação elétrica. Ligue o multímetro automotivo e selecione a função medida de tensão. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Desconecte o terminal elétrico do atuador do comando de válvulas variável. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 2 do chicote do atuador. Meça a tensão de alimentação, 12,16 volts.
Comando de atuação, frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 1 do chicote do atuador. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Selecione no multímetro a função Medida de frequência. Dê partida no motor. E observe os valores de frequência de acionamento. Em marcha lenta, a frequência é próxima de 25 Hz. Ao acelerarmos o motor, a frequência aumenta para valores próximos a 100 Hz. Durante a queda de rotação, a frequência é igual a zero. Este é o comportamento correto do acionamento do atuador. Comando de atuação. Ciclo de trabalho. Outra maneira de averiguar o correto comportamento do comando de atuação é pela medida do ciclo de trabalho. Mantendo a ponta de provas vermelha fixada ao fio 1 do chicote e a ponta de provas preta fixada à massa. Selecione a função Duty Cycle no multímetro. Dê partida no motor e faça as leituras do percentual Duty Cycle. Em marcha lenta, o valor é próximo de 0%. Ao acelerarmos o motor, o valor sobe para próximo de 50%. Atuador do comando variável das válvulas de descarga. Alimentação elétrica. Os testes do atuador do comando de válvulas de descarga são similares aos do comando das válvulas de admissão. Para medir a alimentação elétrica, solte o terminal elétrico do atuador. Ligue a chave de ignição. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 2 do chicote do atuador. Tensão de alimentação 12,16 volts. Comando de atuação. Frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 1 do chicote do atuador. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Selecione no multímetro a função Medida de frequência. Dê partida no motor e observe os valores de frequência de acionamento. Em marcha lenta, a frequência é próxima a 25 Hz. Ao acelerarmos o motor, a frequência aumenta para valores próximos a 100 Hz. Durante a queda de rotação, a frequência é igual a zero. Comando de atuação. Ciclo de trabalho.
Mantendo a ponta de provas vermelha fixada ao fio 1 do chicote e a ponta de provas preta fixada à massa, selecione a função Duty Cycle no multímetro. Dê partida no motor e faça as leituras do percentual Duty Cycle. Em marcha lenta, o valor é próximo a 0. Ao acelerarmos o motor, o valor sobe para próximo a 50%. Sensor de posição do comando de válvulas de admissão. Teste de polaridade. Instale as garras de alimentação da caneta de polaridade nos terminais elétricos da bateria. Dê partida no motor. Espete o fio 2 do chicote do sensor. O LED verde pisca, indicando que o sensor envia sinais de resposta ao módulo de comando. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor CMP. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote do sensor. O sensor é alimentado com 5 volts. Resposta dinâmica. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote do sensor. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Dê partida no motor e meça a frequência de resposta. Em marcha lenta, temos um valor próximo a 35 Hz. Ao acelerarmos o motor, a frequência de resposta aumenta proporcionalmente à rotação. Dica Mecânica 2000. Os testes do sensor de posição do comando de válvulas de descarga são similares aos do sensor de posição do comando de válvulas de admissão. Observe. Sensor de posição do comando de válvulas de descarga. Teste de polaridade. Instale as garras de alimentação da caneta de polaridade nos terminais elétricos da bateria. Dê partida no motor e espete o fio 2 do chicote do sensor. O LED verde pisca.
Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor. Fixe a ponta de provas preta à massa. Ligue a chave de ignição e meça a tensão elétrica existente no borne 1 do chicote. Tensão de alimentação 5 volts. Resposta dinâmica. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote do sensor. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Ligue o motor e meça a frequência de resposta, a aproximadamente 35 Hz em marcha lenta. Ao acelerarmos o motor, a frequência de resposta aumenta proporcionalmente à rotação. Bobinas de ignição. Teste de polaridade. Instale as garras de alimentação da caneta de polaridade nos terminais elétricos da bateria. Dê partida no motor e espete o fio 2 do chicote da bobina. O LED verde pisca a cada acionamento da bobina. Dica Mecânica 2000. É possível realizar o teste de polaridade da bobina mesmo que o motor não entre em funcionamento. Neste caso, execute o teste durante a partida. Observe. Espete o fio 2 do chicote da bobina. Dê partida no motor e observe que o LED verde deve piscar, indicando a existência de pulsos de acionamento da bobina. Neste caso, inspecione o sistema de alimentação de combustível e as condições mecânicas do motor. Todavia, se durante a realização deste teste não forem observados pulsos de acionamento, ou seja, se o LED verde não piscar, inspecione o sensor CKP, o chicote elétrico e o módulo de comando. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico da bobina. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote da bobina. E meça a tensão de alimentação, 12,16 volts. A bobina é alimentada com tensão de bateria. Frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote da bobina. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Dê partida no motor e verifique os valores de frequência indicados no multímetro.
Em marcha lenta, a frequência é de aproximadamente 27 Hz. Em 1000 RPM, 33 Hz. Para 1500 RPM, 50 Hz. Em 2000 RPM, 66 Hz. Sensor Ego 1. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor Ego 1. Ligue a chave de ignição. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote. O sensor é alimentado com 12,16 volts, tensão de bateria. Resistência elétrica. Encoste as pontas de prova do multímetro nos bornes 1 e 2 do chicote que conduz ao sensor. Meça a resistência elétrica, 6,5 ohms. Resposta dinâmica. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Fixe uma ponta de provas vermelha no fio 4 do chicote do sensor. Ligue o motor. Observe o comportamento da tensão de resposta do sensor. Deve oscilar rapidamente entre 50 mV e 1 volt. Resposta dinâmica do sensor Ego 1 com o uso do osciloscópio. Para analisar o sinal de resposta do sensor Ego 1, utilize o mesmo fio de sinal, fio 4. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Ligue o motor. Observe o comportamento da tensão de resposta do sensor. Devem ser observadas variações rápidas entre os valores de tensão abaixo de 0,2 volt, que indica mistura pobre, e o valor próximo a 1 volt, que indica mistura rica. Sensor Ego 2. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor Ego 2. Ligue a chave de ignição. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote. Tensão de alimentação 12,16 volts.
Resistência elétrica. Encoste as pontas de prova do multímetro nos bornes 1 e 2 do chicote que conduz ao sensor. Meça a resistência elétrica 6,5 ohms. Resposta dinâmica. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Fixe uma ponta de provas vermelha no fio 4 do chicote do sensor. Ligue o motor. A tensão de resposta fica praticamente estável em 0,37 volt. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ST. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor ST. Ligue a chave de ignição. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote do sensor. Tensão de alimentação 5 volts. Resposta dinâmica. Instale uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 1 do chicote do sensor. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Aqui encontramos 1,8 volts, que corresponde a uma temperatura próxima a 50 graus Celsius no líquido de arrefecimento. Para outros valores de tensão de resposta, consulte o manual Mecânica 2000. Para maior confiabilidade do teste, dê partida no motor e aguarde seu aquecimento. Agora vemos a variação na tensão de resposta do sensor. Observe que, à medida em que a temperatura aumenta, a tensão de resposta diminui. Este é o comportamento esperado para o sensor ST. Borboleta motorizada ETC. Alimentação elétrica. Para acesso ao corpo de borboleta motorizada, solte as abraçadeiras da mangueira do filtro de ar. O tubo do respiro do motor e a própria mangueira. Solte o terminal elétrico do chicote.
Ligue a chave de ignição. Fixe a ponta de provas preta no terminal negativo da bateria. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote do corpo de borboleta. Meça a tensão de alimentação, 5 volts. Resposta do potenciômetro 1. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 5 do chicote, identificado pelas cores verde e roxo. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Ligue a chave de ignição. E meça a tensão de resposta nas 3 condições. Para a borboleta em repouso, temos 1,155 volts. Ao abrirmos totalmente a borboleta, a tensão de resposta aumenta para 4,45 volts. Ao soltarmos a borboleta novamente, teremos tensão de resposta em repouso, 1,16 volts. E ao fecharmos totalmente a borboleta, a tensão de resposta é de 0,628 volts. Resposta do potenciômetro 2. Fixe agora a ponta de provas fura-fio no fio 2 do chicote, identificado pela cor marrom. Mantenha a ponta de provas preta fixada ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Com a borboleta na posição de repouso, temos tensão de resposta de 3,87 volts. Para a borboleta totalmente aberta, a tensão de resposta cai para 0,553 volts. Ao fecharmos totalmente a borboleta, encontramos tensão de 4,39 volts. Eletroinjetores. Teste de polaridade. Instale as garras de alimentação da caneta de polaridade nos terminais elétricos da bateria e espete o fio 1 do chicote do eletroinjetor. Dê partida no motor. O LED verde deve piscar, indicando a presença de pulsos de aterramento. Ao acelerarmos o motor, o LED verde pisca com maior frequência. Dica Mecânica 2000. É possível realizar o teste de polaridade no eletroinjetor, mesmo que o motor não entre em funcionamento. Neste caso, execute o teste durante a partida. Observe. Espete o fio 1 do chicote do eletroinjetor e, simultaneamente, dê partida no motor. O LED verde deve piscar, indicando a existência de pulsos de aterramento para acionamento do eletroinjetor.
Neste caso, inspecione as bobinas, o sistema de alimentação de combustível e as condições mecânicas do motor. Todavia, se durante a realização deste teste não forem observados pulsos de acionamento, ou seja, se o LED verde não piscar, inspecione o sensor CKP, o chicote elétrico e o módulo de comando. Alimentação elétrica. Solte o terminal elétrico dos eletroinjetores. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 2 do chicote do sensor. Meça a tensão de alimentação, 12,16 volts. O eletroinjetor é alimentado com tensão de bateria. Resistência elétrica. Encoste as pontas de prova nos bornes do eletroinjetor e meça a resistência elétrica de seu enrolamento interno, 13 ohms. Frequência de acionamento. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 1 do chicote do eletroinjetor. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Dê partida no motor e meça a frequência de acionamento. Em marcha lenta, a frequência é próxima de 8,4 Hz. Ao acelerarmos o motor, a frequência aumenta proporcionalmente à rotação. Em desaceleração, a frequência é igual a zero, pois não há acionamento dos eletroinjetores, o que caracteriza a condição de freio motor. Próximo a 2.000 RPM, volta a ocorrer injeção de combustível. Sensor CKP. Dica Mecânica 2000. Uma característica de ausência de sinal do sensor CKP é a incapacidade de funcionamento do motor. Em condições normais, caso haja falha nos eletroinjetores, bobinas ou falta de combustível, por exemplo, a partida dura em torno de 6 segundos e o motor não entra em funcionamento. Ao desconectarmos o terminal elétrico do sensor CKP, a duração da partida controlada eletronicamente é reduzida para aproximadamente 2 segundos. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor CKP. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 1 do chicote do sensor.
A alimentação do sensor CKP é de 5 volts. Resposta dinâmica. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 3 do chicote do sensor. Reconecte o terminal elétrico. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Dê partida no motor e verifique os valores de frequência de resposta. Em marcha lenta, a frequência é de aproximadamente 24 Hz. Ao acelerarmos o motor, a frequência aumenta em proporção direta com a rotação. Dica Mecânica 2000. É possível realizar o teste mesmo que o motor não entre em funcionamento. Neste caso, execute o teste durante a partida. Observe. Mantenha a ponta de provas fura-fios fixada ao fio 3 do chicote e a ponta de provas preta fixada à massa. Dê partida no motor e, simultaneamente, meça a frequência de resposta. Aqui encontramos um valor próximo a 12 Hz, o que indica a operacionalidade do sensor. Conjunto medidor de densidade CMD. Alimentação elétrica. Desconecte o terminal elétrico do sensor CMD. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha nos bornes 2 e 3 do chicote do sensor. Em ambos são encontrados 5 volts. Resposta dinâmica de temperatura. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 2 do chicote, identificado pelas cores marrom e roxo. Reconecte o terminal elétrico. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Ligue a chave de ignição e verifique o valor de tensão de resposta. Aqui encontramos 1,77 volts, que corresponde à temperatura de aproximadamente 40 graus Celsius do ar no interior do coletor de admissão. Para outros valores de tensão de resposta, consulte o Manual Mecânica 2000. Resposta dinâmica de pressão. Fixe a ponta de provas fura-fios no fio 4 do chicote do sensor, identificado aqui pelas cores azul e verde.
Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Dê partida no motor. Observe os valores de tensão de resposta. Em marcha lenta, a tensão é próxima a 1,8 volts. Ao acelerarmos o motor, a tensão aumenta para valores próximos a 3,7 volts. Resposta dinâmica de pressão com o uso do osciloscópio. Para analisar o sinal do sensor de pressão absoluta do coletor de admissão com o uso de osciloscópio, fixe a ponta de provas fura-fios no mesmo fio 4 do chicote. A ponta de provas preta permanece fixada à massa. Ligue o motor e faça a análise do sinal de resposta do sensor. Observe que, em marcha lenta, condição na qual a borboleta está fechada e a pressão absoluta no coletor é mais baixa, o sinal de resposta fica entre 100 e 200 mV. Ao acelerarmos o motor, a pressão no coletor aumenta e a tensão de resposta também aumenta. Ao desligarmos o motor, a tensão de resposta estabiliza-se em valores próximos a 4 volts, pois a pressão absoluta no coletor é próxima da pressão atmosférica, uma vez que não há mais vácuo. Módulo de comando. Alimentação elétrica. Remova a cobertura plástica de proteção do módulo de comando. Desconecte os terminais elétricos A e B do módulo de comando. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Ligue a chave de ignição. Encoste a ponta de provas vermelha no borne 45 do terminal elétrico B do MC. Meça a tensão de alimentação, 12,16 volts. Meça também a alimentação elétrica utilizando ponta de provas do tipo fura-fios nos fios P36 e C24 do módulo de comando. Teste de aterramento. Desconecte o terminal elétrico C do módulo de comando. Mantenha a ponta de provas preta fixada à massa. Meça a resistência elétrica entre a massa e os bornes 23, 31 e 32 do conector A do MC. Em todos devem encontrar baixa resistência elétrica, indicando continuidade.
Encoste também a ponta de provas vermelha no borne 48 do conector B. 3,9 volts. Por fim, verifique a continuidade entre o terminal negativo da bateria e o borne 12 do conector C do módulo de comando. Sistema de alimentação de combustível. Alimentação elétrica. Remova o assento do banco traseiro do veículo. Desloque a borracha de proteção e isolamento do chicote. Fixe a ponta de provas preta ao terminal negativo da bateria. Selecione a função Medida de tensão no multímetro. Fixe uma ponta de provas do tipo fura-fios no fio 4 do chicote da bomba de combustível. Ligue a chave de ignição. Deve ser observada a tensão de bateria por aproximadamente 1 segundo. Após esse período, a tensão cai, pois o módulo de comando desabilita o relé da bomba. Vazão de combustível. Solte a conexão de entrada do filtro de combustível. Direcione a mangueira do combustível proveniente da bomba para um recipiente graduado. Na caixa de relés e fusíveis, remova o relé da bomba. Faça um jumper entre o borne 87 do soquete do relé e o terminal positivo da bateria. Isto causará o funcionamento da bomba. O combustível irá fluir pela tubulação. Ao final de 10 segundos, interrompa o jumper. Reconecte a tubulação. E meça o volume recalcado pela bomba. Aqui encontramos 420 ml. Portanto, 420 ml foram recalcados em 10 segundos. Para calcular a vazão da bomba, basta multiplicarmos por 6. Portanto, a vazão é igual a 2,52 litros por minuto. Pressão de combustível. Solte a conexão de combustível proveniente da bomba da entrada do filtro de combustível. Instale o manômetro em série na linha de alimentação.
Faça o mesmo jumper do teste anterior, entre o borne 87 do soquete do relé da bomba e o terminal positivo da bateria. Este procedimento aciona a bomba de combustível. Observe a pressão indicada no manômetro, 3,9 bar. Remova o manômetro. Ocorrerá um pequeno vazamento de combustível. Reconecte a tubulação de combustível. Utilização do raster. Recomendamos a utilização do raster em todos os procedimentos possíveis para proporcionar confiabilidade e rapidez nos seus serviços. A função Códigos de Defeito permite identificar falhas armazenadas pelo módulo de comando. A função Apaga Memória possibilita apagar falhas armazenadas que podem comprometer o correto funcionamento do motor. A função Leituras permite a visualização dos parâmetros operacionais do motor em tempo real, promovendo grande facilidade de diagnóstico. Procure utilizar ao máximo os recursos do raster que, somados à sua capacidade, facilitarão os procedimentos de manutenção e diagnósticos da injeção eletrônica do novo Ford Ka. Alternador Ford 14V/100A. O alternador está localizado na frente do motor, entre a bomba d'água e o compressor do ar-condicionado. Verificação do sistema de carga. Instale o instrumento de teste ligando inicialmente os cabos do voltímetro. A tensão deve ser de aproximadamente 12,5 volts. Em seguida, instale os cabos de potência. Instale finalmente a pinça amperimétrica, observando a seta indicadora do sentido da corrente, que deve ser do positivo para o negativo. Dê a partida no veículo. A corrente baixa alimenta os sistemas de ignição e injeção inicialmente. A tensão de trabalho fica em torno de 14 volts. Aplique uma descarga compatível com a capacidade do alternador. Neste momento, a corrente se aproxima de 100 amperes. A tensão sofre uma queda. Faça também o teste com os consumidores do veículo. Ligue as lanternas, os faróis alto e baixo e observe que a cada consumidor acionado, a corrente sobe e a tensão sofre uma queda. O ar-condicionado quando os consumidores são desligados, a tensão e a corrente retornam para os valores iniciais. Desligue os cabos e retire o instrumento de teste. Está concluído o teste. Remoção do alternador. Desconecte o cabo negativo da bateria.
desloque a proteção do cabo B+. Utilize catraca adequada com soquete 13 mm para remover a porca do cabo B+. Com chave de fenda fina, solte o conector do alternador e remova-o. Desloque o chicote. Eleve o veículo. Remova a proteção lateral plástica da correia para facilitar os trabalhos. Com catraca e soquete Torx T40, gire o tensionador no sentido anti-horário para a remoção da correia. Remova a correia. Retire o tensionador para ter acesso ao parafuso inferior de fixação do alternador. Com chave L 10 mm, retire o torque dos parafusos de fixação do alternador. Termine a remoção utilizando catraca. Remova o alternador e leve-o para a bancada. Desmontagem do alternador. Fixe o alternador na bancada. Remova a proteção plástica do sistema retificador com chave tipo canhão 8 mm. Com chave de fenda cruzada, retire os parafusos do porta-escovas. Remova o porta-escovas.
Com a chave tipo canhão 8 mm, retire os parafusos de fixação dos mancais. Com duas chaves de fenda, desloque o mancal completo com o conjunto retificador e regulador de tensão. Remova o conjunto completo. Em caso de defeito em alguns dos componentes, este conjunto deve ser substituído completo, incluindo o regulador de tensão. Remova o retentor do rolamento posterior. Os rolamentos posterior e inferior podem ser substituídos em caso de apresentarem ruídos ou folgas excessivas. Correia. A correia não deve apresentar desgaste excessivo e nem estar ressecada. Anéis coletores. Meça o diâmetro dos anéis. O diâmetro dos anéis coletores deve ser de aproximadamente 14,5 milímetros. Em caso de desgaste excessivo dos anéis, substitua o rotor completo. Polia. Retire a proteção plástica da polia. Prenda o rotor pela sua armadura. Observe que esta polia gira para um dos lados, mesmo que esteja com o eixo travado. Essa característica tem como finalidade amortecer e garantir suavidade durante o funcionamento da correia, evitando assim as oscilações e também uma possível soltura da correia. Em caso de defeito, a polia deve ser substituída completa. Montagem do alternador. Posicione o conjunto prendendo-o pela polia. Instale o retentor dentro do mancal posterior. Observe as referências antes de instalar o conjunto do mancal posterior. Encaixe o conjunto completo.
instale os parafusos de fixação e aperte-os. Movimente o alternador e verifique se está girando livremente e sem ruídos. Escovas. Meça o comprimento das escovas. As escovas novas possuem aproximadamente 10 milímetros de comprimento. O comprimento mínimo deve ser superior a 4 milímetros. Em caso de desgaste além do limite, substitua as escovas. Com chave de fenda, recue as escovas e, com uma haste metálica, trave-as para instalar o porta-escovas. Encaixe o porta-escovas. Instale seus parafusos e aperte-os. Retire a haste metálica e destrave as escovas. Remova o alternador e encaixe a tampa plástica da polia. Leve o alternador para a bancada de testes. Testes do alternador na bancada. Fixe o alternador na bancada sem a tampa plástica de proteção do conjunto retificador. Instale a correia de acionamento e alinhe com a polia do motor da bancada. Feche a tampa de proteção da correia. Em seguida, instale os cabos de alimentação do alternador. Ligue o interruptor do painel da máquina. Ligue em seguida a chave que alimenta os cabos da bateria. A tensão da bateria deve ser próxima de 12,6 volts. Antes do alternador funcionar, a corrente é 0 ampere.
ligue a chave de acionamento do motor da bancada. A tensão produzida é 13,7 volts e a baixa corrente elétrica alimenta o próprio alternador e também a bateria da bancada. Efetue o teste compatível com a capacidade do alternador por meio da alavanca de aplicação de carga. Observe que a corrente ultrapassa 100 amperes. A tensão sofre uma queda em virtude desta alta carga. Ao liberar a alavanca, a corrente e a tensão retornam aos valores iniciais. O alternador está pronto para ser instalado no veículo. Desligue os interruptores da bancada. Remova os cabos elétricos. Retire a correia. Remova o alternador e retorne com ele até a morsa. Instale e fixe a proteção plástica com seus parafusos. Leve o alternador para ser instalado no veículo. Instalação do alternador no veículo. O procedimento de montagem do alternador no veículo deve ser inverso ao da desmontagem. Teste do sistema de partida. Teste inicialmente se a bateria está funcionando corretamente. Instale o multímetro, deslocando a tampa do terminal positivo e conecte suas garras nos terminais da bateria, obedecendo à polaridade. Ligue o multímetro e selecione a função Tensão Contínua, VDC. A tensão no display deve ser de aproximadamente 12,6 volts. Remova a tampa da CVM. Retire o fusível F13 de 5 amperes para que o motor não entre em funcionamento. Em seguida, dê partida no motor por 10 segundos ininterruptamente. Durante a partida, a tensão da bateria deve ser superior a 10,5 volts, indicando que o sistema está perfeito. Se isso não ocorrer, verifique as condições dos cabos de aterramento no compartimento do motor, onde possíveis oxidações ou ferrugens podem ocasionar mau contato com a carroceria e com o motor de combustão. Se não houver irregularidades, remova o motor de partida para ser inspecionado. Desligue o multímetro. Recoloque o fusível F13 e instale novamente a tampa da CVM.
Retire as garras do multímetro. Feche a tampa do terminal positivo. Motor de partida Ford 12V. O motor de partida localiza-se atrás do motor, na parte central. Remoção do motor de partida. Desconecte o terminal negativo da bateria. Eleve o veículo. Com chave 10 mm, remova a porca do terminal do Borne 50. Retire com chave 13 mm a porca do terminal do Borne 30. Solte o chicote e desloque-o. Utilize catraca com soquete longo 13 mm e solte o parafuso superior de fixação do motor de partida. Com chave L 10 mm, solte o parafuso inferior de fixação do motor de partida. Termine a remoção do parafuso manualmente. Remova o motor de partida e leve-o até a bancada para a execução dos trabalhos de desmontagem. Desmonte-o completamente, lave todas as peças, com exceção do solenoide e do impulsor de partida, e seque-as em seguida. Inspeções, medições e testes nos componentes. Escovas. Meça o comprimento das escovas. As escovas novas medem aproximadamente 13,5 mm. O seu desgaste máximo deve ser de 7 mm. Em caso de maior desgaste, substitua o porta-escovas completo. Mancal anterior. A bucha de bronze poroso no mancal anterior não deve ter folga excessiva. Se for o caso, substitua o mancal. Induzido. Meça o diâmetro do coletor. O diâmetro do coletor é de aproximadamente 27 mm. Ligue o multímetro na escala de resistência e sinal sonoro. Meça a continuidade entre as espiras do enrolamento. Observe que os valores de resistência no enrolamento são bem próximos de zero. Meça o isolamento entre o coletor e a armadura metálica.
Em caso de qualquer desgaste na face do coletor, interrupção entre as espiras do enrolamento ou curto-circuito entre o coletor e a armadura metálica, substitua o induzido. Solenoide. Meça a resistência entre as bobinas de chamada e de retenção. A resistência entre elas é de 0,4 ohms. Meça a resistência entre a bobina de retenção e a carcaça. A resistência é de 1,3 ohms. Meça em seguida a resistência entre a bobina de chamada e a carcaça. A resistência é de 1,5 ohms. Desligue o multímetro. Se houver interrupção nos enrolamentos durante os testes ou resistência de 0 ohm, substitua o solenoide. Mancal posterior. Este mancal utiliza rolamento do tipo rolete, substituindo a bucha de bronze poroso. Se ele não for substituído, vede-o para que não penetre nenhuma impureza nos seus roletes. O mesmo deve ser lubrificado com graxa. Em caso de ruído e folga excessivos, substitua-o. Montagem do motor de partida. Antes de iniciar a montagem, lubrifique o eixo onde fica o impulsor de partida, o êmbolo que está fixo no solenoide com uma fina camada de graxa, o eixo induzido e o conjunto de engrenagens. Fixe o mancal posterior na morsa. Este conjunto impulsor deve ser substituído completo. Encaixe a alavanca de comando na guia do impulsor de partida. Insira o conjunto impulsor completo no mancal. Encaixe o vedador plástico. Instale o solenoide. Instale seus parafusos e aperte-os. Encaixe o induzido. A relação de rotação deste motor de partida é de 6:1. Antes de instalar a carcaça, observe a sua referência e a referência no mancal posterior. Instale a carcaça com seus ímãs permanentes. Apoie o mancal anterior com as escovas no induzido. Pressione levemente o mancal contra o coletor e com uma chave de fenda fina e recue as escovas para encaixar o mancal. Instale os parafusos da carcaça e aperte-os com chave tipo canhão 7 mm.
Religue o cabo das escovas ao solenoide, instale a arruela e porca e aperte com chave L10 mm. Leve o motor de partida para os testes. Teste na bancada. Fixe o motor de partida à bancada de teste. Prenda o cabo negativo à sua carcaça. Energize com sinal 12 volts o terminal 50 do solenoide. O impulsor de partida deve apenas avançar. Energize em seguida com sinal 12 volts o terminal 30A. O motor de partida deve apenas girar. Fixe o cabo positivo no borne 30 do motor de partida. Energize novamente com sinal 12 volts o terminal 50 do solenoide. O induzido do motor de partida deve girar e, simultaneamente, fazer avançar impulsor de partida. Retire os cabos de alimentação. Leve o motor de partida para ser instalado no veículo na ordem inversa da sua remoção. Bem, reveja os procedimentos quantas vezes forem necessárias para evitar erros na desmontagem e, consequentemente, quebra de componentes. Assista ao próximo DVD, que tem informações importantes sobre o novo motor do Ford Ka. Até lá!